Fala, Doc, beleza? Eu sou a Júlia e hoje a gente vai ver sobre infecção do trato urinário em pediatria. Vamos lá? Então, para aquecer, uma perguntinha. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, o agente etiológico mais comum da ITU na infância e aquele que ocorre mais comumente em meninos não circuncidados. Letra A, E. coli Enterobacter. B, Proteus serratia. C, Enterobacter serratia. D, E. coli Proteus. Então, pensa um pouquinho aí que no final da aula a gente vai dar uma olhadinha nessa questão. E eu já quero começar com a pergunta mais importante da aula. Quando suspeitar de ITU na infância? E a resposta para essa pergunta, Doc, é febre sem sinais localizatórios. Então, abre o olho para aquele lactente, para aquela criança que chega com febre, sem sinal infeccioso, sem sintoma associado pulmonar ou, enfim, qualquer outra condição. Você tem que pensar em ITU, porque muitas vezes não vai cursar com sintomas normais que a gente está acostumado. Então, febre sem sinais localizatórios, você precisa fazer exames diagnósticos para descartar ou, enfim, diagnosticar a ITU. Mas antes de pensar em diagnóstico, vamos conversar um pouquinho sobre a ITU. Sabia que até o primeiro ano de vida ela comete mais homens? E além disso, os meninos não circuncidados vão apresentar 4 a 20 vezes mais chance de sofrer com essa clínica. Depois disso, do primeiro ano, as mulheres têm uma maior prevalência, então de 10 a 1. Isso é explicado pelo canal vaginal, que é mais curto, e o ósseo da vagina estar mais próximo do ânus, como a gente já tem aquela ideia de que ITU atinge mais mulheres. No entanto, a gente tem que lembrar, e isso é questão de prova, que até o primeiro ano de vida os homens vão ser mais acometidos, ainda mais se não forem circuncidados. Quando formos pensar no patógeno que causa a ITU, a gente tem que lembrar da E. coli. 75 a 90% das ITUs em mulheres são causadas pela E. coli, assim como em homens, que também apresentam um proteus. Coloquei um asterisco ali para a gente lembrar das fímbrias P tipo 1. Elas são modificações na membrana da bactéria, da E. coli, que está mais atrelada à pielonefrite. Isso porque são garras, digamos assim, que conseguem escalar o trato urinário. Então, ela consegue ascender. Então, saindo de uma infecção baixa para uma infecção alta, que é a pielonefrite. Em relação aos vírus, embora não sejam tão comuns, a gente pode pensar no adenovírus, que está muito ligado à cistite hemorrágica. Coloquei ali embaixo algumas bactérias como Lactobacillus sp, Staphylococcus coagulase negativo, porque eles são bactérias saprófitas da região, ou seja, um exame que apresente essas colônias de bactérias, você não precisa pensar em tratamento ou pensar no ITU, porque elas são daquela região. Isso também é questão de prova. Então, qual é o curso e a apresentação clínica dessa condição? Então, pode ter uma bacteriúria assintomática, ela é mais comum em mulheres. Você vai ter acesso a essa informação a partir de uma urinocultura positiva e não vai ter manifestações clínicas, né? Como o nome já diz, é assintomática. Coloquei um asterisco ali porque você precisa tratar em gestante. Sei que estamos falando da infância, mas a gente tem que lembrar da gravidez na adolescência, né? Então, a mulher que vai fazer no pré-natal a urinocultura e apresentar essa bacteriúria assintomática, então apresentar E. coli nessa urinocultura, ela precisa de tratamento, independente da sintomatologia. Pode cursar também com cistite, lembrando que a cistite não vai ter febre porque não há lesão renal. Então, como sintomas pode ter disúria, estrangúria, que é aquela dor ao urinar, dor suprapúbica ou dor forte na urina. Pensando na pielonefrite, a gente tem que destacar a febre, a dor abdominal, náuseas e vômitos. Também vai ser possível, na pielonefrite, a partir da cintilografia renal com DMSA, ver cicatrizes, lesões renais, né, chamadas de cicatriz pielonefríticas. Podemos elencar alguns fatores de risco para essa condição. O sexo feminino, como eu tinha comentado, questões fisiológicas, do tamanho do canal vaginal e da proximidade com o ânus. O treinamento de toalete, que é quando há uma represa por mais tempo da urina na bexiga e pode causar uma maior proliferação bacteriana. Isso também acontece nas crianças com a disfunção miccional, onde a criança ela tende a prender mais a urina. Então, pode aumentar as ITUs. Anormalidades anatômicas, bexiga neurogênica, que são condições que a gente pode diagnosticar com exames de imagens, também estão atreladas e estão
os números estão relacionados a um aumento de ITUs. Em relação ao reflexo vesículo-uretral, a gente tem uma imagem aqui embaixo que indica os graus. Então, o grau 1, quando a gente tem uma represa dessa urina até a altura do ureter. Grau 2, quando já tem um refluxo completo chegando até o rim. O grau 3, esse refluxo causa já uma dilatação leve da via urinária. O grau 4 já tem uma dilatação um pouco maior. E o quinto é uma dilatação que cursa com tortuosidades e inflamação do rim. Em relação às atividades sexuais, então está muito atrelado nas mulheres a um aumento de ITU, então o início da atividade sexual. E a constipação, a gente pode ver naquela imagem, que ter a represa de fezes no intestino, a gente pode pensar de duas formas. A primeira é que ela também irá possibilitar uma maior proliferação de bactérias, mas também ela pode pressionar as vias urinárias. Então, ela pode forçar esse refluxo, por exemplo, ou mesmo impossibilitar a saída da urina, causando uma estase e também causando uma maior proliferação bacteriana. Então, a constipação poderia atuar dessas duas formas, mas essa questão da represa da urina, ela está sendo mais destacada na literatura. Para realizarmos o diagnóstico da ITU, nós precisamos lançar mão de exames laboratoriais. Então, temos a urina tipo 1 e a urinocultura que, se possível, tem que ser pedida com antibiograma. Então, na urina tipo 1, a gente vai encontrar um aumento de leucócitos, um nitrito positivo, ou seja, temos bactérias na urina que transformam o nitrato em nitrito. E essas são as gram-negativas, e essa transformação ocorre após 4 horas de início de infecção. E também é possível achar cilindros nessa urina. Em relação à urinocultura, há diferentes formas de se coletar essa urina. A gente pode pensar no jato médio, que é aquele que a gente já conhece, e seria utilizado em crianças com controle esfincteriano, que conseguiriam fazer esse controle dos jatos. O saco coletor ele apresenta alto valor preditivo negativo. E o que seria isso? Ele só pode ser considerado numa situação que ele dê negativo. Por quê? Porque ele pode ser contaminado de diferentes formas. Porque ele pode ter contato com a parte externa da vulva ou do sistema genital e pode ser contaminado na retirada, na colheita em si. Então, ele só pode ser aceito para descarte diagnóstico se ele der negativo, porque mesmo com diferentes possibilidades dele se contaminar, veio ainda sem nenhuma bactéria. Temos também o cateterismo e a punção suprapúbico, que é o indicado para lactentes e nas condições que não se pode fazer o jato médio. Temos que lembrar também que se a gente desconfia de pielonefrite, temos que colher hemocultura, porque a pielonefrite está muito associada à sepse e cursa muito rápido. Então, quando a gente vai considerar uma urinocultura positiva? Mostrei anteriormente as formas de coleta e agora a gente tem os resultados. Então, com a coleta jato médio, se você tiver maior ou igual a 100.000 unidades formadoras de colônia, que é o UFC, por ml, ou se mais ou igual a 50.000 UFC mais piúria, você tem uma urinocultura positiva. No caso do cateterismo vesical, se tiver maior ou igual a 1.000 UFC mais a clínica, também é considerado positivo. O saco coletor foi o que a gente tinha combinado antes, conversado, em relação ao falso positivo, então apenas se vier negativo a gente pode considerar para o diagnóstico. Em relação à punção suprapúbica, qualquer valor você já considera positivo. Isso porque você deveria estar trazendo um material estéril. Se todo o processo foi feito da maneira adequada, teve a esterilização inicial da região da pele, você tem que ter acesso a um conteúdo estéril. Por isso, qualquer valor você considera já urinocultura positiva. E agora, para aquele doc que tá ligado, vai se ligar nesse macete. E eu juro que dá certo, porque eu acertei uma questão na prova só lembrando disso. Jato médio. Médio tem 5 letras. 5 letras, 10 a quinta. 100.000 unidades por ação de colônia por ml. E você não vai esquecer mais. É isso aí, Doc. Em relação aos exames de imagem, a nossa primeira opção vai ser a ultrassonografia renal e de vias urinárias. E também pode ser feita a cintilografia renal com DMCA, para poder ver a cicatriz renal quando a gente pensa em pielonefrite. Lembra que eu falei lá no início? Em relação à uretrocistografia miccional, ela só é feita após a segunda ITU febril documentada,
porque ela vai fazer essa confirmação do refluxo vesículo-uretral, o RUV. Isso por quê? Porque se você tem uma segunda ITU em um lactente, você deve, né, pensar que ele pode ter alguma anormalidade congênita ou alguma questão fisiológica do trato que está propiciando essa reincidiva de infecções. Em relação à urografia excretora, ela não é muito citada, mas você consegue ver a morfologia do sistema urinário. Ela vai apresentar carga elevada de radiação e tem efeitos colaterais, né, por causa dos contrastes iodados. Então, ela não é muito citada. A gente pensa inicialmente no CG e na cintilografia, se estiver pensando na pielonefrite. Lembrando que as duas devem ser feitas a 2 semanas após a ITU em todos os menores de 2 anos. Isso porque você precisa ter um conhecimento de como é a via renal desse paciente, pensando que ele pode ter alguma problemática a mais e não uma ITU aleatória, digamos assim. E agora chegamos no nosso tão falado diagnóstico. Já conversamos sobre a clínica, então a gente tem um lactente, uma criança, com temperatura maior ou igual a 39 graus, e essa febre já está há pelo menos 24 a 48 horas sem apresentar outro foco infeccioso. Lembrando que não necessariamente teremos os sintomas urinários, mas eles também podem estar presentes. E para o diagnóstico, a gente precisa de um laboratório. Então, uma uroanálise com piurobacteriúria, então uma cultura mostrando no mínimo 50.000 unidades formadoras de colônias por ml em urina colhida pela punção suprapúbica ou pelo cateterismo, ou mesmo aquelas outras urinoculturas positivas que a gente conversou antes. E o ultrassom, não necessariamente, mas ele também pode cursar, apresentar alterações. Então, pode ter uma hidronefrose, rins em ferradura, que são alterações anatômicas. E a gente pode lançar mão da cintilografia para ver questão de refluxo vesículo-uretral, entre outros. Mas o ultrassom, ele é um a mais. Para você fazer o diagnóstico, você precisa da clínica e dos laboratórios confirmando a ITU. Ali, coloquei embaixo a indicação do ultrassom, então, um lactente com ITU febril, uma criança com quadro clínico de pielonefrite e paciente com o refluxo vesículo-uretral. Então, agora em relação ao tratamento, pensando numa ITU não complicada, então uma cistite, não teve ascendência para pielonefrite, a gente pode lançar mão de uma terapia oral, então o amoxicillin clavulanato de 20 a 40 mg quilo por dia de 8 em 8 horas, ou a sulfatripmetropin de 30 a 60 mg quilo por dia de 12 em 12 horas. Cefalexina também, que é uma cefalosporina de segunda geração, de 50 a 100 mg quilo dia de 6 em 6 horas, mas isso fica a critério. Lembrando que a duração do tratamento ela nunca deve ser inferior a 7 dias e dando preferência ao tratamento de 10 dias, em caso de pielonefrite estender para 14 dias. Isso é uma pontuação que deve ser feita tanto para o tratamento de uma ITU não complicada como a complicada. E você pode pensar também em iniciar o tratamento parenteral, se você está diante de uma ITU complicada, e com a melhora do curso, redução de sintomas, essa criança ela pode ir para casa com o tratamento oral, mas isso vai depender, claro, da clínica dessa paciente. E é pensando nisso que eu pergunto, quando internar? Então, o tratamento parenteral, ele é pensado para aqueles lactentes com menos de 2 meses, que apresentam uma urosepse clínica, então aparência tóxica, hipotensão, baixo enchimento capilar, são imunocomprometidos, estão tendo vômitos ou não estão conseguindo tolerar a medicação via oral, além dos pacientes das questões sociais. Então, é uma baixa chance de o paciente conseguir acesso ao hospital, voltar em caso de necessidade, ou mesmo falha da terapia oral. Dessa forma, pensando no tratamento parenteral da ITU, então uma ITU complicada, nós teremos as cefalosporinas de terceira geração e os aminoglicosídeos. Então, como exemplo, a gente tem o ceftriaxone de 75 mg quilo a 150 mg quilo de 24 a 24 horas, e a tobramicina, que apresenta, por exemplo, ótima resposta para pseudomonas, 6 mg quilo de 24 a 24 horas, dividido a cada 6 a 8 horas. Por isso que é tão importante, que eu tinha comentado lá na frente com vocês na urinocultura, pedir um antibiograma. A gente vai ter um conhecimento desse agente, então se você não tiver uma boa resposta a X ou Y
antibiótico, você sabe a qual antibiótico aquele patógeno é sensível e pode atacar diretamente de uma forma mais eficiente. A profilaxia, embora não haja consenso atualmente sobre esses casos, a gente pode destacar algumas situações que a profilaxia tem destacado seus benefícios. Então, se você está investigando o trato urinário após um primeiro episódio de TU, antes de realizar uma uretrocistografia miccional ou uma cirurgia por anormalidades obstrutivas do trato, na presença do refluxo vesículo-uretral, que eu tinha comentado com vocês antes, então do 3º ao 5º grau, e nas crianças que apresentam recidivas frequentes da ITU. Você pode aplicar de 6 a 12 meses de profilaxia. Agora, voltando para a nossa questão, a gente já sabe a resposta, né? Acho que foi o 2º ou 3º slide, que falou que em meninos a gente tem a E. coli e o Proteus SP. Lembrando que a E. coli é a principal e o Proteus se aproxima nos meninos. Então, o flashcard dessa aula é quando suspeitar de ITU em crianças. E agora nós temos que é febre sem foco no lactente e febre e sintomas urinários em maiores. Agora acabou a moleza e é hora de... que estão minhas referências. Muito obrigada!